Olá, espectador! Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Intervir em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Guilherme Maldonado Filho. Ele é cirurgião vascular, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, residência médica em angiologia e cirurgia vascular pelo Instituto Dante Pazanese de São Paulo, tem especialização em Doppler vascular pelo INCOR USP São Paulo, é membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e o atual presidente da Sociedade Sul-Mato-Grossense de Angiologia e Cirurgia Vascular. Gui, é um prazer ter aqui no nosso programa e vamos falar um pouquinho sobre uma doença muito importante que muito pouca gente conhece a sua etiologia, que são as doenças das artérias carótidas. Fala um pouquinho para nós, o que são essas doenças, por favor? Bom, primeiro eu vou situar, o que são as carótidas. Certo. As carótidas são vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro. Então elas se originam aqui na aorta, no coração, e seguem aqui pelo pescoço e entram no nosso crânio para poder irrigar o cérebro. São as únicas que levam esse sangue? São as principais. Tem certo. Umas que vêm por trás, que são as vertebrais, mas elas têm muito menos irrigação do que as carótidas. As principais são as carótidas. Então ele é um grande alimentador do cérebro. Isso. E aí qualquer doença que leve ao entupimento dessas artérias, a estenose, pode levar ao derrame, que é mais popularmente conhecido como derrame, que é o acidente vascular cerebral. Então, na verdade, é uma doença silenciosa? Ou ela tem sintomas? Como é que é? Então, o grande problema é que, na maioria das vezes, ela é silenciosa. Às vezes, o primeiro sintoma já é o derrame, e muitas vezes fatal. Nossa. Às vezes, ela dá alguns sinais que o pessoal conhece como começo de derrame. Então, às vezes, desvia o lábio para um lado, a pálpebra pode cair, pode haver perda temporária da visão de um dos olhos e também déficit, falta de força em um dos lados do corpo, ou o braço e perna. Então o sintoma é sempre motor? Ele não tem assim, por exemplo, uma tontura, um sintoma diferente que a pessoa sente? Pode ter tontura, sim, mas é menos frequente isso. É mais, na verdade, o mais frequente é esse começo de derrame. Entendi. E esse começo de derrame, na maioria das vezes, ele é transitório, algumas horas depois passa. Entendi. Então aí já é um grande sinal para a gente, porque o próximo já pode ser um derrame mais importante. É uma doença que envolve uma certa faixa etária? É do idoso? É de gente mais jovem? Como é que é? Então, a principal causa é a arteriosclerose. Cerca de 16 milhões de pessoas no mundo sofrem derrames por ano. Sim. Desses 16 milhões, 6 milhões morrem. No Brasil é cerca de 68 mil. 85% disso é por isquemia. Essa isquemia são placas de gordura e colesterol que vão se juntando na carótida, que é a arteriosclerose. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas com pressão alta, dislipidemia, que a gente chama, que é a alteração de colesterol e triglicérides, e tabagistas constituem o grupo de maior risco. Muito essas grande, pessoas, então, você falou bastante patologia. Isso, então esse grupo ele tem que ser investigado, ele tem que ser acompanhado através do check-up vascular, que pode ser feito pelo clínico, pelo cardiologista, pelo cirurgião vascular, investigar sempre dentro desse check-up, fazer o Doppler de carótida, que é um ultrassom, é um exame inócuo, um exame que não é doloroso, e fácil de fazer o diagnóstico. Isso faz parte de qualquer protocolo de investigação de uma pessoa que passa dos seus 60 anos, ou que é hipertensa, ou que tem colesterolemia? Isso é uma recomendação. Isso é uma recomendação. A partir de 60 anos? 60 anos, com pressão alta, diabetes. Diabetes é um fator complicador, então o diabetes também pode entrar dentro do grupo de risco. Entendi. Pressão alta e colesterol alterado. E pessoas que fumam. Entendi. Esse é um exame assim que você tem um bom acesso, mesmo na saúde pública? É fácil de fazer esse exame? Sim, ele é disponibilizado tanto na rede privada quanto no SUS. Geralmente isso é um exame que tem assim em ambulatório ou mais em hospitais? Como é que é? São mais hospitais, Então, mais assim, tem centros de especialidade, às vezes eles têm lá
ultrassom e são feitos esses exames mais simples, são feitos também. Entendi. Existe uma fila muito grande para a realização desses exames ou não? No sistema público, sim. Na rede privada é bem mais rápido. Tá, e eu acompanhei que teve no programa Bem-Estar, né? Já são os 2 anos que a sociedade participa. Este ano foi o ano passado que foi sobre carótida? Nesses 2 anos que aconteceu foi sobre carótida. A gente fez um enfoque porque da importância, né, do tema, e é um exame de fácil realização, um exame assim, de screening que a gente chama, né? Então, para identificar a placa. Então, nós fazemos esses ultrassons lá no Parque das Nações Indígenas, durante esse evento que é da Globo, Bem-Estar Global, e fazemos esse rastreamento. A gente faz o Doppler de carótida nesse grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, hipertenso, e foi tabagista. bom? Vocês fizeram bastante diagnóstico na época? Sim, são feitos. Todas as placas que são pequenas, a gente encaminha para os ambulatórios para ir fazendo acompanhamento. Entendi. E as placas que eram importantes, que tinha uma estenose importante, e funciona como se fosse assim, um cano que tem um lodo que vai acumulando e vai entupindo. Então, a gente caminhou para tratamento. E quais são os tratamentos? Tem tratamento clínico ou é sempre cirúrgico? Como é que é? Então, quando a placa, essa estenose, esse lodo que já está entupindo o cano, ele está mais que 70%, é indicado o tratamento cirúrgico. Porque a gente sabe que a partir de 70% a chance de ter um evento grave é grande. Quando a placa tem 50% a 70%, ou seja, ela entope de 50% a 70% esse cano, né? O paciente já teve o sintoma, já teve um começo de derrame, a gente também indica o tratamento, porque sabe que esse primeiro evento foi um aviso, o próximo já pode ser um derrame fatal. Quando a placa é menor que 50%, então a gente faz o tratamento clínico. O que é esse tratamento clínico? Abandono do tabagismo, quando a pessoa fuma, controle da pressão arterial, controle do diabetes, do colesterol, e triglicérides, né? E algumas medicações que a gente tem hoje, que fazem o que as pessoas chamam de afinar o sangue. São antiagregantes plaquetários, evita que as plaquetas que tem dentro do sangue se juntem nessa placa e venha a trombosar o vaso. Então, são medicamentos também. Mas a minha pergunta, uma dúvida que eu tive, por exemplo, tudo que você faz clinicamente de tentar controlar, ele só evita o progresso desse aumento. Não tem como diminuir essa placa que já existe. Não, ela normalmente, às vezes, ela já está fibrosada, né? Entendi. As drogas mais modernas, principalmente as estatinas, tipo simvastatina, rosuvastatina, já existe relato de diminuição daquelas placas que ainda não estão fibrosadas, não são placas duras. Já existem descrições sobre isso. Entendi. E às vezes no ultrassom a gente vê. Mas o grande finalidade é evitar que ela progrida, que ela entupa mais ainda o vaso. Entendi. E nos casos mais graves, acima de 70%, é cirúrgico. Isso. E hoje as cirurgias, elas são todas assim, abertas, tem que cortar, abrir, ou existe algum outro procedimento que você faz menos invasivo? Existem as duas opções, né? A cirurgia aberta, que a gente faz um corte no pescoço, abre a artéria, tira aquela placa, depois fecha a artéria e aí fecha o corte, né? E existe um outro método que é feito tipo um cateterismo. É feito uma punção, um furinho aqui na virilha, a gente caminha com o catéter por dentro da aorta, vem até aqui, coloca um filtrozinho para evitar que haja desprendimento dessa placa para dentro do cérebro, e aí coloca um stent, que é uma molinha, a gente abre a artéria por dentro dela. Esses 2 métodos, eles são válidos, os 2 têm bons resultados. E Guilherme, a resposta da cirurgia e dessa cirurgia endovascular é a mesma? O resultado é o mesmo? O resultado é o mesmo, né? Hoje em dia, com os dispositivos, com a evolução da técnica do cateterismo, a gente tem uns dispositivos que são os filtros que a gente coloca dentro da artéria para evitar que pedacinhos de placas elas migrem durante o tratamento. Entendi. Então hoje as 2 técnicas elas têm os mesmos resultados. Mas assim, a impressão que dá quando a gente não é da área, né, é que você fazer através dentro do vaso com uma punção tão pequena parece ser mais simples de ser feito ou menos invasivo. Isso é uma realidade ou não? Sim, não é essa a... Sim, mas assim, existem indicações melhores para um ou para outro método. Entendi. Então aí o cirurgião vascular, juntamente com o paciente, eles decidem isso. Tá? Entendi. Então, por exemplo, um paciente mais jovem, a gente tende a fazer a cirurgia aberta.
Por quê? Porque esses estentes a gente tem que fazer um acompanhamento, porque eles também vão sofrendo... Ficam velhos. Vão ficando velhos, exatamente. Então, se o paciente tem uma idade mais nova, a gente prefere fazer a cirurgia. Isso é um exemplo, né? Entendi. Então, na verdade, a decisão do tratamento é feita do cirurgião vascular com o paciente, conjuntamente. E uma pergunta. O paciente, quando ele recebe esse tipo de diagnóstico e que você fala, olha, meu senhor, é importante que o senhor opere, ele aceita prontamente isso? Ou é uma coisa que vocês têm que demorar muito tempo para conseguir convencê-los? Porque assim, como é uma patologia que acaba sendo muito grave, a morbidade, porque você imagina, você tem um AVC, ou você pode morrer, falecer, ou você pode ficar sequelado o resto de sua vida. Se vai ficar numa cama, ou se vai ficar numa cadeira de roda, a consequência a gente não tem como medir, não tem como prevenir, nada disso. Quando você explica, o paciente aceita prontamente ou não? Como é que é? Ou tem abandono de tratamento? Não, de uma maneira geral, há uma boa aceitação exatamente por causa da gravidade. Entendi. Então, as pessoas, elas conhecem muito o termo derrame. Entendi. Então, é um termo forte na população, eles conhecem. Então, eles sabem e têm receio disso. Então, aí você explica, né, qual que é a melhor opção de tratamento para aquela pessoa. Se a placa é pequena, vai fazer o acompanhamento clínico com remédio. Se a placa já é importante ou a pessoa já teve sintoma, aí uma das opções cirúrgicas. Então, o que acontece é que às vezes ele quer conversar com a família, conversar com os filhos, com a esposa, mas de uma maneira geral eles respondem bem à proposta de tratamento. E também, como a situação do exame, tem também pela rede SUS, todo mundo consegue fazer gratuitamente. Consegue fazer. Consegue ter acesso tranquilamente Consegue. pelo CISREG, né, pela marcação. Ótimo, foi um prazer falar com você sobre esse tema. É um tema importante, as pessoas falam muito pouco sobre isso, né? Exatamente. A conscientização e a divulgação disso no meio leigo, que a gente chama, que é a meio da população, é muito importante, que as pessoas não têm nem noção disso tudo. Então fica aqui o recado, né, Guilherme? Que a partir de 60 anos é muito importante fazer o ultrassom do Doppler, né? Da sua carótida, o quê? Uma vez por ano? Isso, depende assim, do grau de estenose. A estenose menor uma vez por ano, mas as estenoses mais graves a gente acompanha de 6 em 6 meses. Ótimo. Então você fique atento, porque se por um acaso o médico não te orientar, você pode comentar com o médico, né, e pedir um esclarecimento, né, ou ele encaminha para o especialista para poder fazer esse tipo de segmento. Muito agradeço a sua presença, espero outras vezes e, caro espectador, espero que tenha gostado da nossa entrevista e mande o seu recado para o nosso programa esperando e comentando o tema que quer ouvir. Mande e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.